Diz que vai, diz que vem, diz querer me querer bem. É chamego ou chaveco, diga lá, meu bem. Diz que vai, diz que vem, diz querer me querer bem. É namoro ou amizade? Diz aí, neném. Vamos começar, gente? E hoje, ó, hoje é papo reto, meu irmão. Hoje aqui vai ser ligeiro como quem rouba. Por quê? Porque a gente vai analisar rapidamente uma redação nota 1000, tá? Conseguiu, conquistou ali nota 1000 no Enem 2022. E aí, a gente vai ver não só a análise desse texto, mas como que o corretor do Enem, ele olha para esse texto, tá? Ele vai olhar às pressas, claro. Mas uma coisa é muito importante. Você tem que ver para onde ele olha, o que salta aos olhos do corredor, do corretor imediatamente assim que ele pega aquela redação, tá bom? Então, assim, foram poucas redações nota 1000, né? Ainda não saiu a cartilha oficial, o manual da redação do Enem nesse ano de 2023. Então, a gente vai fazendo com o que já foi divulgado, tá? Eu trouxe uma redação hoje linda para vocês, tá bom? E vai ser top. Top mesmo. Faltam 174 dias pro Enem. E até lá vai ser honra, vai ser glória. Vai ter vale, vai ter deserto? Vai, mas vai ter vitória no final. Esse negócio rangendo aqui, gente, é minha cadeira, tá? Ó. E vai dar bom. Deixa eu fazer uma pergunta primeiro. Esse Enem 2023, que a gente vai fazer, 2023, né? 2023. Vai ser o seu primeiro? Vai ser o seu segundo, terceiro? Vai ser o seu 18º Enem? Vai ser qual? Oh, muito obrigada, gente. Isso aqui é o ASMR da aprovação. Então, gente, ó, pra quem vai fazer pela primeira vez, gente, vamos mandar boas vibrações pra essa galera, tá? Quem vai no terceiro, desapega do passado, que teu destino não é o passado, o teu destino é o futuro, é pra frente. Se esquece desse outro, tá? Quem tá no segundo aí, você vai dizer assim, fiz só 2 Enem, em nome de Jesus, e vai se livrar. Vamos nos eliminar de cursinho, tá? Eu não quero ver a cara de nenhum de vocês ano que vem. Eu só quero áudio dizendo, olha, Lelê, consegui, manhã, consegui. Mas eu não quero olhar pra cara de ninguém, tá? Porque vocês vão estar com aperreio de faculdade ano que vem. Ouvi amém? Bora, digita amém aí, senão não vai dar certo. Beleza, vamos embora então. Pessoal, ó, lembrando, certo, que o tema da redação do Enem de 2022 foi Desafios para a Valorização de Povos e Comunidades Tradicionais no Brasil. Vamos lá, ó. Então, quais são os principais desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais? Quais são os principais empecilhos para que esses povos, essas comunidades sejam valorizadas, tá? Então aqui eu peguei uma redação de mim que arrasou muito aqui. Mas eu acho que é Luiz Felipe o nome dele. Luiz Felipe, maravilhoso, você arrasou, viu? Me deitou mesmo, deu nome e deu aula. Então, olha só, o que o corretor do Enem ele vai ver imediatamente? Primeira coisa que o corretor, ele quer evitar fadiga. Ele quer olhar para a redação e já eliminar o mais rápido possível. Então, ele vai atrás de quê, primeiramente? Ele vai atrás disso aqui, ó. Dos elementos interparágrafos, tá bom? Aqui, ó. Além disso, também o portanto. Porque aqui isso já vai ajudá-lo a quê? A começar a atribuir uma nota na C4. Você que vai fazer o Enem pela primeira vez, a gente vai também, depois disponibilizar uns materiais para vocês, umas aulas, em que sentido? Contando, já trazendo passo a passo mesmo, redação do 0 até o 1000. Beleza? Porque tem gente que já está há um tempo, já sabe os paranauê já da redação, da correção, mas olha só, para você ter uma ideia, o corretor ele olha primeiro para esses elementos que são mais fáceis de destacar, ok? Então, olha só como ele começa. Agora o corretor ele vai para a introdução, beleza? Na introdução, o que ele vai analisar? Repertório. E aí, quando eu falo em repertório, eu tenho que falar em quê? Em legitimidade, em pertinência e em uso produtivo. Tá? Se você não sabe ainda o que é, não se preocupe que a gente vai fazer umas aulas para te explicar. Tem que ter fonte, tem que ser de alguma área do conhecimento. Pertinência significa o quê? Tem que estar ligado com alguma palavra-chave, ou seja, valorização povos indígenas, povos tradicionais. Então, tudo que diga respeito a essa cultura, né, tradicional brasileira já é um repertório que é pertinente. E o uso produtivo, a gente vai ver se ele conseguiu aplicar bem esse repertório à redação. Então, olha só. Olha o que ele trouxe, bicho maceteiro, ó. O poeta modernista Oswald de Andrade relata em Erro de Português que, sob um dia de chuva, o índio foi vestido pelo português. Olha só, então aqui ele já garantiu pertinência, ó. A poeta modernista Oswald de Andrade, o
índio foi vestido pelo português. Então, quando você pensa, ó, quando você vê índio, opa, índio já retomo comunidades, povos tradicionais, tem pertinência, tem legitimidade, tá? Vamos ver se ele fez um uso produtivo. Vamos continuando aqui, ó. Então, o índio foi vestido pelo português. Isso significa uma denúncia à aculturação sofrida pelos povos indígenas com a chegada dos europeus ao território brasileiro. Então você vê que ele explicou, ele está dizendo que esse erro de português é um poema do Oswald de Andrade, né, que fala: se fosse um dia de chuva, o índio teria despido o português, mas como era um dia de sol, foi o português quem despiu o índio, que vestiu o índio, né? Então, o que é a aculturação? É quando uma cultura subverte outra, é quando uma cultura absorve outra, tá? Então, tentar vestir o índio é forçar-lhe um processo de aculturação, ó, seja do meu jeito, não do seu. Os índios tudo peladinho, gente, comendo peixe, né? Aí chega aquele povo fedorento lá de Portugal, que é o povo fedido que chegou naquela época, viu? 2, 3 meses sem tomar um banho, estavam fedendo a macaco morto a tapa. Então, olha, ele fala, denúncia à aculturação sofrida pelos povos indígenas. Ok, vamos aqui continuando. Só abrir aqui, pronto. Paralelamente, isso aqui, ó, garante o quê? Esse paralelamente. Ele garante, muito provavelmente, um uso produtivo do repertório. Em que sentido? Ele acabou de trazer o repertório, tá? E agora ele vai ter que fazer um link desse repertório com o tema que vai ser discutido. Então ele fala, ó, paralelamente, da mesma forma, ou similarmente, em paralelo, no Brasil atual, há a manutenção de práticas prejudiciais não só aos silvícolas, mas também aos demais povos e comunidades tradicionais, como os pescadores. E nada é silvícola, Letícia, é da Sílvia, não. Silvícola, gente, é uma forma de retomar indígenas, povos tradicionais, tá bom? Agora, sim, uma coisa que ele mencionou aqui, que eu vi também em outra redação nota 1000, ele falou aqui, ó, não são prejudiciais só aos silvícolas, mas também aos demais povos e comunidades tradicionais, como os pescadores. Uma coisa assim que isso me incomodou um pouco, porque não são os pescadores como um todo. Na coletânea mesmo, menciona-se pescadores artesanais. Na coletânea, no primeiro texto, eu acho, da coletânea dos textos motivadores, a gente vê pescadores artesanais, eu ia falar tradicionais. Mas aqui ele só mencionou pescadores, tá? Então isso aqui não ornou muito, não ficou tão legal. Então, beleza, ele fez o paralelo, então o repertório dele é produtivo, trouxe ali o modernismo, tal. Paralelamente, no Brasil isso continua, né? Porque existem práticas prejudiciais a essa galera. Aí ele continua, ó. Com efeito, atuam como desafios, opa, o danadinho retomando desafios, ó, para manter o projeto, ó. Para a valorização desses grupos, a educação deficiente acerca do tema e a ausência do desenvolvimento sustentável. Então, ele está falando o quê? Olha só, que existem desafios, tá? Esses povos não são valorizados e entre os principais desafios está o quê? A educação deficiente sobre o tema e a ausência do desenvolvimento sustentável. É isso que ele diz. Então, isso aqui vai ser o argumento 1 dele e o argumento 2. Seria argumento? O desafio, as causas, tá certo? Então, ó, repertório, conexão com o tema, beleza? E aí ele manda em seguida o quê? O projeto de texto dele, que é o argumento 1, educação deficiente acerca do tema, ou seja, do tema de valorização dos povos indígenas e tal, e também a ausência do desenvolvimento sustentável. Beleza. Aqui, o corretor ele já olhou para cá e falou assim, opa, tem projeto de texto. Daqui para frente eu vou só pesquisar, só vou dar uma olhada aqui, um check, se ele cumpriu esse projeto de texto, tá? Muitas vezes a sua nota na C3 ela não está evoluindo porque você não está cumprindo o projeto de texto, ou seja, se você prometeu lá na introdução, você tem que cumprir ao longo do texto, tá bom? Então, ele falou que um dos desafios, o desafio 1 é educação deficiente acerca do tema, o D1, ou seja, o próximo parágrafo, tem que falar sobre isso, tá bom? Então, vamos embora. Mas olha, gente, não superestimem a redação. A redação não é esse bicho, tá? A redação, ela é uma receita de bolo, só que é um bolo mais complexo. E você precisa agradar corretores, 2 corretores diversos, que não se conhecem, muito provavelmente, que não são do mesmo estado, tá?
e que vão corrigir mais pelo menos 98 redações além da sua. Tá bom? Check! Então bora! Bora sim, bora! Então vamos falar aqui sobre a educação deficiente acerca do tema. O que ele vai fazer agora no próximo parágrafo? Ele vai retomar, ó, diante desse cenário, isso aqui é um elemento coesivo interparágrafo válido. Diante desse cenário que ele mencionou na introdução, existe, ó, a falta da promoção de um ensino eficiente sobre as populações tradicionais. Aqui, o que ele fez? Ele retomou o argumento 1. Promoção de um ensino eficiente sobre as populações tradicionais. O nome desse período aqui, ó, a partir de diante até tradicionais, é tópico frasal. No tópico frasal, o que você faz? Você só retoma o que falou. É tipo assim, ó, corretor, lembra que eu falei lá na introdução que um dos desafios é a educação deficiente acerca do tema? Pois é, ó, tô só falando de novo. Diante desse cenário aqui, vou lembrar você de novo que existe a falta de promoção de um ensino eficiente sobre as populações tradicionais. Isso é um desafio, tá bom? É até óbvio demais. Então, ó, continuando. Aí ele manda aqui, ó. Sob esse viés, as escolas, ao abordarem tais povos por meio de um ponto de vista histórico eurocêntrico, enraizam no imaginário estudantil a imagem de aborígenes cujas vivências são marcadas pela defasagem tecnológica. Volta, respira. As escolas, ao abordarem tais povos, aqui ele está retomando, ó, tais povos, por meio de um ponto de vista histórico eurocêntrico, ou seja, centrado na Europa, tá? É o colonizador, que aqui durante a escola aprendeu que Pedro Álvares Cabral era um cara assim maravilhoso. Dom Pedro I, menino, era Deus no céu, Dom Pedro I na terra. Só perdia para Dom Pedro II. Aprendeu que esse povo tudo era maravilhoso, que eles vieram ajudar a gente, deram espelhos para os índios, né? E os índios, pega a terra, então já que tu me deu espelho. Quem aqui recebeu esse tipo de educação? Eu ficava assim, menino, como é que pode? Esse povo chegou aqui, né? É o povo bom. Foi isso que a gente entendeu. É uma educação eurocêntrica, voltada ao europeu, como se ele fosse o salvador da terra, da pátria. Só que a galera tava de boaça lá. Nu, gente. Imagina você ter a tradição de andar nu, comer peixe, tomar água de coco. Bonzinho demais, né? Tem um monte de menino na praia. Aí chega aquele povo fedorento falando assim, ei, vem cá, vamos conversar sobre essa terra? Tem um minuto pra ouvir a palavra de Deus? Né? Imagina o cara, que eu vi pra... Olha aqui, Jesus. Gente, eu sou cristã, mas o cara chegava, isso aqui é Jesus, ó. Quer conhecer? Aí o cara, meu irmão, tem o Tupã. Tupã parece aquele Toguro, né? Aí eu tenho o Tupã-Si, que é a mulher de Tupã. Ela parece a Graciane Barbosa. Aí o cara, não, mas olha os anjinhos, coisa linda. Que anjinho, meu? Tem os espíritos da floresta. Parece o Bop, meu irmão, subindo no caveirão. Aí o pessoal com anjinho. Imagina que noia, né? Dos portugueses. Então, olha só, ele tá falando que a educação, o ensino não eficiente, ineficiente, tá? Agrava essa situação, é um desafio. E aí ele explica por quê. Porque as escolas, vem pra cá, menino, ao abordarem tais povos por meio de um ponto de vista eurocêntrico, enraizam no imaginário estudantil a imagem, agora não gostei desse aborígenes, a imagem de aborígenes cujas vivências são marcadas pela defasagem tecnológica. Fazendo então que a abordagem educacional incute na cabeça do estudante que os indígenas, eles são aborígenes e têm vivências não marcadas, aliás, pela defasagem tecnológica. Isso aqui, eu vou ser bem sincero, esse lance da defasagem tecnológica, para mim, ele deu só uma escorregada, tá? Bastava assim dizer que é marcada pela selvageria, sabe? Pela ausência, pela incivilidade. Porque quando ele fala defasagem tecnológica, eu acho que ele restringe um pouco, bom? Então, olha só, continuando. Aí o que ele falou? Que essas vivências que a escola aborda dessa forma, então isso piora. Só que aí ele precisa dar um exemplo de como que é essa abordagem. Então ele coloca, ó, a exemplo disso, há o senso comum de que os indígenas são selvagens, alheios aos benefícios do mundo moderno, o que, consequentemente, gera um preconceito manifestado em indagações como o índio tem smartphone e está lutando pela demarcação de terras? Ideia essa que deslegitima a luta dos silvícolas. Aí tu fica com medo. Lelê não pode repetir não, né? Não pode repetir silvícola não, né? Ok, ele falou silvícola aqui, falou silvícola aqui. Aí tu fica com medo, querendo encontrar um monte de sinônimo. Ele repetiu. E aí, ó, continuando.
Então, você viu que ele trouxe o senso comum como exemplo para fundamentar. Entretanto, de acordo com a teoria do indigenato defendida pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, o direito dos povos originais à terra é inato, sendo anterior até a criação do Estado brasileiro. Então, olha só, ele trouxe bastante coisa. Ele trouxe ali a abordagem que é defasada, quando ele vai falar sobre a abordagem acerca dos povos tradicionais, beleza. E aí ele dá o exemplo do senso comum e depois ele traz a teoria do indigenato, que eu não conhecia não, estou conhecendo agora, muito prazer, que é do Edson Fachin, que está dizendo o quê? Que o indígena, o direito à terra, à posse, é anterior, inclusive, à criação do Estado brasileiro. Então não tem o que se discutir, a terra é deles, beleza? E aí, só para encerrar esse parágrafo, ele continua, ó. Dessa forma, por não ensinarem tal visão, os colégios fomentam a desvalorização das comunidades tradicionais, mediante o desenvolvimento de um pensamento discriminatório nos alunos. Aí, ó, a gente vê o quê? Fomentam. Gente, eu torcendo para ver outro desvio, mas, gente, vamos perdoar, tá? Foi um desvio de ortografia, tá? Vai perder ponto na C1? Gente, de maneira alguma. É muito boa a redação do menino. Muito, muito, muito boa, tá? Então, assim, quando acontece algo do tipo, de haver um desvio ou outro, e a redação tá muito boa, isso aí é descartado. Mas uma coisa aqui pra gente já analisando, ó. Aí existe tal, sob esse viés, por meio de, cujas, a exemplo disso, cadê? Consequentemente, como, ó, de novo, ideia essa que, entretanto, aí, de acordo com, defendida pelo tal, sendo anterior aí, dessa forma, aí, ó, tal, ele usa muito tal também, que eu vi, né, só não peguei. Mediante, tudo isso aqui, gente, tudo que eu marquei aqui de verdinho, tá? Isso diz respeito ao repertório de coesivos, para você ver como é importante que você tenha esse repertório de coesivos, não é de repertório sociocultural, para o corretor ele ver, caramba, essa pessoa aqui, meu irmão, ela manja desse Paranauê, ó. Ela manja disso aqui, ó. Ela tá modalizando, ela tá dando progressão textual, certo? Ela também, o que que conta muito para C4? As formas que você utiliza para retomar povos tradicionais, comunidades, certo? Então, tudo isso conta para a sua competência 4. Belezinha? Então, vamos lá. Aí, lembra que ele falou lá na introdução que o argumento 1 dele era educação deficiente acerca do tema. Inclusive, esse é um argumento maravilhoso. Eu uso muito, não educação deficiente acerca do tema, mas falta de uma política educacional voltada ao assunto, falta de abordagem educacional, certo? Então, esse foi o A1. O A2 dele é ausência de desenvolvimento sustentável. Então, ele está dizendo que a carência, a falta de um desenvolvimento sustentável se configura como um desafio à valorização dos povos indígenas, não, dos povos tradicionais, certo? Então, vamos lá. Ó. Além disso, elemento interparagrafal válido, porque além do que eu falei no D1, olha só, outro desafio para o reconhecimento desses indivíduos é a carência do progresso sustentável. Aí, meu amor, eu me lembro que na nossa jornada uma pessoa perguntou, Lele, e se eu errar uma palavra? Tipo assim, ó, botei progresso sustentável, eu coloquei com Z, segue o exemplo desse menino aqui. Ele passa um pequeno traço e segue o bonde. Rasura não tira ponto. Repito, rasura não tira ponto, tá certo? Então, rasurou, passa um tracinho, segue. Aí, digamos que você tenha esquecido uma palavra. Esquecer uma palavra, você pode escrever aqui em cima, ó. Não tem problema, tá certo? Você não vai perder ponto por isso. Se algum corretor do Enem tirar ponto de você por causa disso, eu vou dar um jeito de achar, de encontrar essa milacria e ele vai ver. Tá bom? Então, olha só. Ele falou, ele retomou aqui o argumento dele, ó. Então, cadê? Carência do progresso sustentável. Ou seja, ele falou, ó, falta de um desenvolvimento sustentável, né? Então, ele retomou como carência. Beleza. Nesse contexto,
as entidades mercadológicas que atuam nas áreas ocupadas pelas... cansei. As entidades mercadológicas que atuam nas áreas ocupadas pelas populações tradicionais não necessariamente se preocupam com a sua preservação, comportamento no qual se valoriza o lucro em detrimento da harmonia entre a natureza e as comunidades em questão. Aqui, menino, pensa num negócio longo, BR-116 aqui. Então, o que ele está falando? Que as entidades mercadológicas, ou seja, o mercado, o capitalismo, tá? As empresas que atuam nessa área de reserva, tá? Elas estão mais preocupadas com o lucro do que com a preservação, com a harmonização aí, a harmonia entre essas comunidades e a natureza, tá certo? E aí, continuando. À luz disso, aqui ele vai apresentar o quê? O exemplo, ó. À luz disso, há o exemplo do que ocorre aos pescadores, cujos rios são contaminados devido ao garimpo ilegal, extremamente comum na região amazônica. Aí, gente, eu achei estranho, porque assim, pescadores cujos rios, tá? Me diga uma coisa, o rio não é do pescador, tá? O rio não é do pescador. E quando eu falo assim, ó, cujos rios, tô falando assim, o rio dos pescadores são contaminados, tá? Quando é que eu uso cujo? Vamos lá. Digamos que eu conheço uma menina e ela é filha do Pedro Pascal, tá? E aí eu falo assim, ó, a menina cujo pai é gato é minha amiga, né? Então, quando eu falo a menina cujo pai é gato, a menina que o pai dela é gato é minha amiga, certo? Então, o que ele está dizendo é que o rio é do pescador, só que o rio não é dos pescadores. Assim, na prática, tá bom? Então, aqui já seria um probleminha, um BOzinho para quê? A competência 4, esse cujos rios. Cujos rios são contaminados, tá? Peraí que eu tô aqui, pronto. Devido ao garimpo ilegal, extremamente comum na região amazônica. Aí, ó, continuando. Por conseguinte, o povo que sobrevive a partir dessa atividade é prejudicado pelo que a biologia chama de magnificação trófica. E bexiga, taboca, lepo-lepo é isso. É gota ou comprimido. Aí ele explica, porque se ele tivesse parado aqui, ia dar um negócio chamado lacuna argumentativa. Ia falar assim, não, é isso que a biologia diz que é magnificação trófica. Aí segue, não, mas ele sabe que precisa fechar C3, ele diz. O que é isso? Quando metais pesados acumulam-se nos animais de uma cadeia alimentar, provocando a morte de peixes e a infecção de humanos por mercúrio. Aqui eu acho que ele restringiu. Eu não sei se é só mercúrio, pode ter outras coisas também, que ele falou metais, né? Então, ó, só retomando aqui, ó, a fins de competência 4. Desses indivíduos, ó, ele está retomando, nesse contexto, populações tradicionais, preservação, tem a ver com valorização, no qual, à luz disso, há o exemplo do que ocorre aos pescadores, cujos rios são contaminados devido ao garimpo ilegal. Eu falei ilegal. Por conseguinte, que significa consequentemente, o povo, que a galera sobrevive a partir dessa atividade, é prejudicado pelo que a biologia chama de magnificação trófica, quando metais pesados acumulam-se, beleza, provocando a morte de peixes e a infecção de pessoas. Isso aqui tudo conta para a competência 4, beleza? E aí, ó, o repertório que ele utilizou, olha que coisa linda. Biologia. Lembra que eu falei para vocês que vocês podem utilizar áreas do conhecimento, biologia, medicina, literatura, a física, tá? A matemática, tudo isso é área do conhecimento. Então, você pode utilizar como repertório. E aqui ele utilizou biologia. E aí ele trouxe o conceito de magnificação trófica. Belezinha? Ai, peraí, que eu esqueci de botar esse assim também, ó. Que não promove o desenvolvimento e age... Beleza. Olha só aqui ele encerra de que forma? As indústrias que usam os recursos naturais de forma irresponsável não promovem o desenvolvimento sustentável e agem de maneira nociva às sociedades tradicionais. Para você ter uma ideia, olha só, esse último período dele aqui, ó, é basicamente a repetição desse primeiro.
Estão vendo como redação do Enem, ela é um esquema. É o tópico frasal, quando você retoma o seu argumento. Depois, ele vai explicar um pouquinho sobre o que ele falou, né? Carência do progresso sustentável. Ele falou, por que isso acontece? É porque as empresas que atuam nessas áreas, elas não se preocupam com a preservação, elas só querem saber de lucro. Aí, me dê um repertório para exemplificar, tá falando, ó, é o que ocorre com os pescadores que tem rio lá, o negócio do garimpo ilegal, que é o meu nome? Magnificação trófica, tá? E aí, o que ele faz no final, para encerrar? Ele fala a mesma coisa que falou na introdução, ó, que as indústrias usam recursos naturais de forma irresponsável. E aí é um desafio para a galera tradicional, as comunidades e os povos. Beleza? Então, isso aqui, gente, uma forma muito eficaz de você mergulhar no universo da redação, da nota 1000, da estrutura textual, é ler muitas redações de nota 1000. Para quê? Para você modelar, para você ver quais são os padrões comuns a todas elas. Tá? Porque o corretor ele quer repertório bonito, ele quer palavra difícil? Não, ele quer se livrar da sua redação. Ele corrige de 100 a 200 redações por dia a R$3 cada uma, gente. Então ele precisa se livrar logo. Imagina uma sexta-feira, o cara tá doido pra tomar uma cerveja, comer um espetinho com a galera ali, espetinho de siamês, e aí tem mais 79 redações pra corrigir. Aí tá o menino falando, analisando-se perfunctoriamente, um aluno meu uma vez colocou, analisando-se perfunctoriamente, aí eu falei, criatura, que diabo é perfunctoriamente? Ele, superficialmente, por que você não falou superficialmente? Eu jurava que era um furúnculo perfunctório, parece um negócio que tem pus. Então, seja breve, seja simples, tá? Nas escolhas vocabulárias. Esse menino aqui, ele fala de uma forma muito elegante, mas mesmo assim ele é objetivo, certo? Então, ó, aqui o que ele fez? Vamos só retomar. O corretor olhou para a introdução, viu, caraca, o moleque trouxe repertório, fez a ligação com o tema, depois me apresentou os 2 argumentos. Fui lá para o próximo parágrafo dele. Opa, ele retomou o argumento no tópico frasal, explicou o babado lá, ainda trouxe um repertório para fundamentar. E no D2, no outro parágrafo, ele fez a mesma coisa. Tópico frasal, explicou um pouquinho, tacou um repertório e encerrou. E agora o que ele tem que fazer? Ele disse que os 2 desafios são educação deficiente sobre o tema e ausência de desenvolvimento sustentável. Qual é a proposta de intervenção? É melhorar a educação, que é deficiente, sobre o tema, né? E, já que é ausência de desenvolvimento sustentável, tem que ter desenvolvimento sustentável, tá? Agora a gente vai para a proposta de intervenção. Lembrando, é intervenção, não é solução. Se o Brasil não conseguiu resolver, esse negócio vai ser tu que vai fazer? Tá fazendo o Enem pela primeira vez? De maneira alguma. Então vamos lá, ó. Portanto, é essencial que o governo mitigue os desafios supracitados. É mitigar, é amenizar, é dar aquela, né, varibada. Lele, ele botou governo com minúsculo. Isso é opcional, com maiúsculo ou minúsculo. Com camisa polo, sem, com cabelo no peito, sem. Não tem problema, tá? Aí, ó, para isso, ou seja, para ele mitigar, ok? O Ministério da Educação, aí, olha que coisa linda, gente, como ele faz agora. Ele vai isso aqui, ó, Ministério da Educação. Quem é esse babado aqui? É o agente. Então, aqui eu tenho agente, Ministério da Educação. Aí, olha o macete. Anota esse macete, cara. Botou o Ministério da Educação, botou o Ministério da Economia, sei lá, Ministério do Louvor, Ministério do Dízimo. Você já tem 40 pontos garantidos, certo? Agora você vai detalhar quem é esse agente. Olha o que ele fez. Ministério da Educação, 40 pontos. Quem é? É o órgão responsável pelo estabelecimento da grade curricular nas escolas. Então, imagina, ó. Ministério da Saúde, órgão responsável pelas políticas de saúde no Brasil. Ministério da Justiça, né? Órgão responsável pelas políticas da segurança pública no Brasil, tá bom? Aí o que ele tem que fazer? Deve educar os alunos a respeito dos empecilhos à preservação dos indígenas. Isso aqui é o quê? Ação. Olha o verbo aqui, ó, educar. Mas Lelê, como é besta. Ele não está pedindo para ser incrível, está pedindo para você apresentar uma proposta de intervenção. E aí, continuando, por meio da inserção da matéria em estudos indigenistas no ensino básico. O que é isso? Esse modo meio aqui, ó, por meio de, cadê, meu Deus? Por meio de, vou dar, eu sei que é o modo meio, mais 40 pontos. E aí ele continua, ó, a fim de explicar o contexto de silvícolas. Olha o silvícola de novo, 3 vezes. Então, isso aqui é o quê? A fim, finalidade. Então, ó,
Olha como ele foi espertinho, ó. 40, 40, 40, 40 e 40. 200 pontos, já garantiu aí. Competência 5, beleza? Aí, ó, ele ainda apresentou, porque se ele tivesse parado aqui, ele garantiria 200 pontos na competência 5, mas aí ele ia perder ponto na competência 3, porque não teria cumprido o projeto de texto. Por quê? Porque ele problematizou também o negócio do desenvolvimento sustentável, não foi? Então aqui ele vai falar, ó. Ademais, o Ministério do Desenvolvimento, quem é? Pasta instituidora da política que trama tradicional. Esse negócio grande. Parece faroeste caboclo, menino. Precisa fiscalizar as atividades econômicas das nossas sociedades vulneráveis. Para quê? Ó? Visando a valorização de tais pessoas, mediante canais de denúncia. Então, aqui só para a gente ir já encerrando. Ó. Ministério, agente, pasta instituidora, detalhamento, precisa fiscalizar ação, visando a finalidade, mediante modo meio. Tá bom? Então, o corretor ele vai atrás disso. Ele não vai ficar caçando coisa, não. Repertório bonito, não. E aí, ó, ele vai dar uma olhada, cadê? Por meio, beleza. Aí ele bota aqui, ó, tais pessoas, não sei o que, mediante. Tudo isso aqui conta como repertório coesivo, tá certo? A fim de, tudo isso conta, beleza? Vocês viram como é algo simples, teoricamente simples, né, de se fazer. E você já deve ter visto muitas redações, até melhores que essa, que tiraram uma nota não tão boa, né, na redação do Enem. Mas isso aqui é para você ver como é possível, como é replicável você modelar esse tipo de texto, tá bom? Olha só, vocês viram como é tranquila? Isso aqui, gente, eu não vi motivos para punir esse rapaz. Eu teria só contestado a questão da tecnologia, defasagem tecnológica, tá? E a questão também dos pescadores, que são pescadores artesanais, não é qualquer pescador, não é aquele cara que vive lá pescando salmão, caranguejo rei, tá certo? Eu quero saber se curtiram, gostaram? Manda o feedback, são aí pra mim. Lê, amei, Seriuda, amei, tá? Manda aí. Foi um prazer pra gente mais uma vez estar aqui com vocês, viu? E tamo junto. Ô, Glória, coisa boa! Pois, ó, um cheiro. Tá? Sua mente tem saudade do que seus olhos ainda não viram. Venha-se embora. Venha-se embora. Marca tá de portas abertas para você.